Bom, pessoal, muito boa tarde. É um grande prazer ter a oportunidade de estar hoje com vocês, falando sobre uma questão tão importante quanto é viver vale a pena. Nesse Setembro Amarelo, na nossa campanha em defesa da vida, na promoção da vida e em contra do suicídio, esse flagelo terrível que a humanidade transita nos momentos atuais e que hoje representa um quadro totalmente importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, temos aproximadamente 1 milhão de suicídios por ano, que são produto de 10 milhões de tentativas de suicídio que acontecem no ano, e a maioria delas estão vinculadas à depressão, que é a grande pandemia do século XX, finais do século XX e princípios do século XXI. O primeiro que eu gostaria de falar em torno desta temática que hoje nos convoca é principalmente o que chamaria a valorização da vida. A valorização da vida seria um antídoto fundamental para combater o suicídio. Sabemos nós que a possibilidade da reencarnação é uma possibilidade maravilhosa que é oferecida pela providência para cada um de nós como uma fecunda oportunidade de crescimento, de aprendizagem e de oportunidade de evolução. E nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pequena revisão de como foi vista a situação da reencarnação, a situação da vida física ao longo dos tempos. E assim, teremos primeiro que na época da Grécia clássica, na época de Sócrates e Platão, que vocês sabem que são muito importantes para a nossa proposta espírita e para a proposta cristã, porque se lembramos que foi Allan Kardec quem colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a síntese da doutrina de Sócrates e Platão como precursoras do cristianismo e do espiritismo. Ouça que interessante como é que eles viam a possibilidade da reencarnação. Sócrates e Platão, eles diziam que a vida física, o corpo físico, era, na verdade, uma espécie de tumba, de túmulo para o espírito. É muito interessante, muitos de vocês já utilizaram a palavra soma. A palavra soma, ela quer dizer, ela utiliza-se como sinônimo de corpo. Por exemplo, somatização, somatomorfo, psicossomático. E essa palavra, quase ninguém sabe de onde ela provém, mas ela provém do grego sema, com S, S-E-M-A, sema. E sema, em grego, quer dizer tumba ou túmulo. Quer dizer, para Sócrates e Platão, o corpo físico era a tumba, o túmulo onde a alma enterrava-se para fazer uma experiência de aprendizado que levaria um tempo determinado, que seria o tempo da reencarnação, para logo depois retornar ao verdadeiro mundo real, que era o mundo das ideias, que percebemos claramente no mito da caverna apresentado por Platão, o discípulo emérito de Sócrates. Então, observem que interessante que para eles a alma
era quem se enterrava, por dizer de algum jeito, como se ela morresse por um tempo, para atravessar a existência corpórea, retornando à sua verdadeira liberdade depois da morte do corpo físico. Então, nessa concepção, a ideia da reencarnação obtinha o lugar de uma verdadeira tumba para a alma. Depois, outros representantes, tanto de Oriente quanto de Ocidente, de tradições espiritualistas e religiosas muito antigas, principalmente aqueles que propunham o cultivo do ascetismo. O ascetismo é uma proposta que busca que o sujeito maltrate o seu corpo físico como uma forma de provocar e produzir o adiantamento do espírito. Então, para eles, o corpo físico era visto como uma cárcere, como se fosse uma verdadeira cárcere que tinha que ser libertada a alma dessa cárcere por meio do sofrimento. Gosto muito mais de apresentar, como foi proposto por outros pensadores, a ideia de que a reencarnação proporciona a oportunidade de uma vaga numa escola muito interessante, que é a escola da vida no mundo físico. Nessa condição, nós sabemos que, pela informação suministrada por Emmanuel, por meio de Chico Xavier, temos em torno da Terra aproximadamente 7 espíritos com o desejo de reencarnar por cada um que conquistou a vaga da reencarnação. Então, se nós atualmente temos aproximadamente 7.200 milhões de habitantes no nosso mundo físico, na nossa psicosfera, representada pelos espíritos que configuram a atmosfera espiritual do planeta, temos aproximadamente 50 milhões de espíritos, constituindo a nossa psicosfera. Também poderíamos considerar que a vida no corpo físico é uma passagem por um hospital onde teremos a oportunidade de sarar as nossas doenças e de também permitir a cicatrização das nossas feridas. Todas essas concepções implicam uma oportunidade de evolução e de crescimento. Importantíssimo é que nós valorizemos a vida, compreendendo que o princípio inteligente da criação, ele já passou por inúmeras e milenárias experiências até adquirir a condição que nos caracteriza, que é a condição humana. Lembremos a famosa frase do sucessor do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso querido Allan Kardec, que foi aquela que proferiu Leon Denis para se referir ao processo evolutivo do princípio inteligente da criação. Quando ele nos diz, a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Nosso querido Divaldo acrescenta que a alma, ela potencia-se na condição da angelitude, que é, naturalmente, um estado evolutivo superior àquele que nós compartilhamos aqui na Terra. Então, se nós temos em conta esse processo evolutivo, deveríamos pegar muita maior consciência da importância enorme que tem esse patrimônio que representa a oportunidade da vida física. Eu gostaria também de fazer uma proposta um tanto rebelde a respeito dos conceitos que a maioria das pessoas tem incorporados. Por exemplo,
A ciência oficial, a ciência ortodoxa, a ciência conservadora, ela afirma um pressuposto que nunca foi demonstrado. Ela disse que a vida começa com o nascimento e conclui com a morte. E nós estamos em condições de afirmar que isso é um preconceito da ciência, é um dogma nunca antes demonstrado. Porque, na verdade, a vida com maiúscula, ela existe antes do processo da gestação, ela guia o processo da gestação, como vocês sabem, por meio da participação do modelo organizador biológico, o perispírito, que vai na maneira de um corpo virtual eletromagnético, ordenando cada uma das células para elas fazer o processo de embriogênese, organogênese, fetogênese, até constituir completamente o sujeito, acompanha todo o processo da vida física e continua a sua vida depois da morte do corpo físico. Possivelmente vocês lembrem da pergunta que Allan Kardec faz ao mundo espiritual quando ele está revisando como é que une-se a alma ao corpo. E os espíritos afirmam que a união da alma com o corpo começa com a fecundação, continua durante a gestação e conclui com o nascimento. Mas, gente, a vida, ela precede a existência corporal, acompanha o processo de desenvolvimento da vida no corpo físico e continua depois da morte do corpo físico. Aquilo que faz com que nós sejamos quem somos, aquilo que faz com que nós tenhamos a nossa identidade, o nosso pensamento contínuo, a nossa individualidade, a sede da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa afetividade, dos nossos conhecimentos, dos nossos vícios e das nossas virtudes. É a alma, e ela existe antes da vida do corpo físico, ela guia o processo desde a concepção para a constituição do corpo físico, acompanha o desenvolvimento do corpo físico perante toda a vida corporal e continua depois da vida do corpo físico. E essa é a essência fundamental da realidade humana. Isso que nós estamos em condições de afirmar, contradizendo aquela afirmativa dogmática da ciência tradicional, foi demonstrada pela primeira vez de maneira científica pela doutrina espírita. Por isso, a doutrina espírita apresenta-se, como disse Joana de Ângeles, amanhece a era nova, convocando aos espíritos ao encontro com a verdade, como um início de uma nova era para a humanidade. Porque a ideia da alma e da existência da alma já foi ensinada desde o princípio dos tempos em todas as doutrinas espiritualistas e religiosas de Oriente e de Ocidente de todos os tempos. Mas sempre foi ensinada desde a perspectiva filosófica, quer dizer, especulativa, e desde a perspectiva religiosa, quer dizer, dogmática. O Espiritismo, quando ele publica pela primeira vez Allan Kardec com seu pseudônimo, o 18 de abril do ano 1857, na Rive Gauche, quer dizer, na margem esquerda do rio Sena, que atravessa Paris, um sábado, esse sábado 18 de abril, perto das 11 da manhã, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, na livraria Dantu, sai o Livro dos Espíritos marcando o início de uma nova era. E por quê? Porque pela primeira vez para a humanidade é apresentada positivamente a ideia de que a alma
vive antes, durante e depois da vida do corpo físico, demonstrando com um método positivista. De fato, não foi o professor Hipólito Léonisson Rivai quem foi na procura dos espíritos. Foram, na verdade, os espíritos que se apresentaram nos famosos fenômenos de Hydesville, no ano de 1848, nas adolescentes irmãs Kate e Margaret Fox, em Hydesville, no estado de Nova York. E depois migraram esses fenômenos físicos de uma maneira muito significativa, como fala Leon Denis, como se fosse um exército que segue a ordem do seu capitão, invadindo todos os espaços culturais da Europa, do meados do século XIX, chamado século das luzes, para gerar o fenômeno das mesas girantes, das mesas dançantes, que deram a possibilidade do contato do notável educador com os fenômenos físicos, que, no princípio, ele considerou que poderia responder a qualquer tipo de energia que pudesse estar vinculada ao magnetismo. Mas, aplicando o princípio que ele aprendeu na escola de Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi, ele disse: se o efeito é inteligente, a causa deve precisamente ser inteligente. E foram os próprios espíritos que apresentaram-se com a sua identidade, abrindo as portas para um mundo totalmente revolucionário no campo da percepção e da concepção da espiritualidade. Por primeira vez para a humanidade, apresentava-se de um jeito científico que a vida era uma coisa muito mais importante que a existência corporal, e que ela precedia a existência corporal, acompanhava a existência corporal e continuava depois da morte do corpo físico. Um famoso sacerdote espanhol, quando ele respondeu de um jeito tão simples e, à mesma vez, tão didático, tão elucidativo, tão claro, ele dizia: me perguntam o que é a alma, e eu digo: observai um homem, observai um cadáver, percebi o que falta no cadáver e sabereis o que é a alma. Efetivamente, o homem transforma-se em cadáver quando a alma abandona o corpo físico e o corpo físico deixa de ter as condições que são inerentes à alma, que é a inteligência, a individualidade, a identidade, a afetividade, a vontade. E então é que o corpo físico inicia o processo de descomposição natural, porque já não está dirigido, é uma casa que ficou vazia, é uma casa que já não tem o habitante que dava a vida a esse corpo. E, gente, não foi apenas o Espiritismo. O Espiritismo foi o iniciador da nova era, mas como consequência das suas pesquisas indiscutíveis e das suas provas que afirmavam-se nos conceitos do positivismo de Augusto Comte, que apresentou-se como a filosofia dos fins dos tempos, com o terceiro estágio, mas um leitor da Revue Spirit, publicado 1º de janeiro de 1858, com o subtítulo de Jornal de Estudos Psicológicos, no mês de abril, pergunta para o professor Allan Kardec: mestre, estaríamos em condições de afirmar que a humanidade vai transitando para um quarto estágio, que seria o estágio psicológico? E ele responde concordando. Efetivamente, com o surgimento do Espiritismo, a humanidade começa ao alvorecer de um novo estágio, que seria o quarto estágio, o estágio psicológico. E ouça que interessante, porque aqui gostaria de esclarecer uma coisa. Psicologia e psicológico é uma palavra que ela provém de duas raízes. Logia provém do grego logos, que todo mundo sabe,
que quer dizer tratado, doutrina ou estudo de. Mas ninguém, ou muitas pessoas, desconhecem que psico, o termo psico, provém do latim psique, que provém do grego psige, e que quer dizer alma. Então, etimologicamente falando, a psicologia seria o tratado, doutrina ou estudo da alma. Por isso afirmamos nós que Allan Kardec é um iniciador desconhecido da ciência psicológica, porque quando foi oficialmente aceitada na fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental na cidade de Leipzig, por parte de Wilhelm Wundt, na Alemanha, foi no ano de 1879. E praticamente 30 anos antes, Allan Kardec já publicava a Revista Spirit como diário de estudos, jornal de estudos psicológicos, e apresentava a confirmação de que com o Espiritismo iniciava-se o quarto estágio para a humanidade, e esse estágio era o estágio psicológico, quer dizer, o estágio do tratado estudo da alma. Porque vocês lembram que na hora em que Kardec teve que definir a doutrina espírita, ele escolheu a seguinte definição: o espiritismo é a ciência que estuda aos espíritos, a sua natureza, a sua origem, o seu destino e suas vinculações com a vida corporal. De tal jeito que ele escolheu definir o espiritismo como ciência. E depois das publicações do Livro dos Espíritos e dos outros livros da codificação, começou uma série de surgimento de grandes cientistas representantes do pensamento da Europa, dando origem a novas ciências que não tinham outro objetivo que aquele de confirmar ou rejeitar os princípios apresentados pela doutrina espírita. Dentre eles, a organização e fundação da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, onde William Crookes, por mais de 2 anos, fez pesquisas com a famosa médium Florence Cook, materializando o espírito da jovem Kate King por 2 vezes por semana, 2 horas, por 2 anos. Por isso foi que ele confirmou a realidade da vida espiritual antes, durante e depois da vida corporal. O surgimento depois da Sociedade Americana de Pesquisas e Investigações Psíquicas, que confirmou do mesmo jeito que William Crookes, na Inglaterra, a metapsíquica de Charles Richet, prêmio Nobel de Medicina, com os seus estudos de fisiologia, e foi ele quem cunhou o termo ectoplasma, que o Espiritismo logo depois se incorporou para se referir ao fluido vital, especialmente aquele que é liberado para os fenômenos de materialização. Esse termo foi fundado, foi criado, foi batizado por Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina. E essa ciência confirmou todos os princípios da doutrina espírita. Também, em outros países europeus, por exemplo, a psicofísica de Sharon Notzing, a física transcendental de Zollner, a psicotrônica dos países da Europa do Oeste, a psicologia transpessoal, que foi fundada no ano de 1969, na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, por Anthony Sutich, Abraham Maslow, Stanislas Grof, apresentando uma quarta força, uma corrente psíquica que reconhece e respeita a realidade espiritual no psiquismo humano. A parapsicologia de Joseph Van Rijn, que por mais de 35 anos, desde o ano de 1935 até o ano de 1969, demonstrou experimentalmente a realidade da telepatia, da psicoquinésia e dos fenômenos psi-teta, quer dizer, aqueles fenômenos parapsicológicos onde se demonstrava a participação de um princípio inteligente separado da matéria, que não é outra coisa do que aquilo que nós chamamos de espíritos errantes, espíritos desencarnados,
Quer dizer que todas essas disciplinas foram confirmando a realidade científica apresentada pela doutrina espírita nos meados do século das luzes, o 18 de abril do ano de 1857. E como se isso não bastasse, as modernas pesquisas de cientistas independentes no campo das lembranças espontâneas acontecidas em crianças, que foram apresentadas pela primeira vez na pesquisa científica pelo professor Rabendranath Banerjee, da Universidade Sânscrita de Rajasthan, na Índia, em Jaipur, com mais de 4.000 casos demonstrados de crianças que lembram de vidas passadas, e acunhando o termo memória extracerebral, porque aquelas crianças lembravam vidas que nunca tinham passado por esse cérebro. Então, concordamos com o bom senso para denominar essa memória como uma memória extracerebral. Os pesquisadores, eles não sabem onde é que ficou essa memória. Nós, espíritas, sabemos que a memória dessas outras encarnações ficou fixada no perispírito ou um modelo organizador biológico. E como o novo ser, no novo corpo, ele ainda não termina de encarnar completamente, senão até os 7 anos aproximadamente, em alguns casos, a providência permite que as crianças lembrem com dados totalmente verificáveis, objetivamente demonstráveis, a sua existência anterior. E esses casos não apenas representam uma prova qualitativa, como exige a ciência, mas também uma prova quantitativa. Porque, como eu disse, além do professor Rabendranath Banerjee, da Índia, logo o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, da Faculdade de Medicina, pesquisou uma grande quantidade de casos, como assim também o compatriota seu, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que pesquisou 75 casos totalmente demonstrados como casos resolvidos, todos eles apenas em Brasil. Mas a totalidade dos mais de 4.000 casos até hoje pesquisados abrangem os 5 continentes, com o qual não poderíamos dizer que é um fenômeno local. É um fenômeno que responde às exigências da ciência, tanto quantitativas como qualitativas, e demonstra a realidade da vida espiritual antes da vida física. Também os fenômenos chamados de lembranças induzidas em adultos, que foram o motivo do desenvolvimento de um processo terapêutico reconhecido hoje como terapia de vidas passadas, que não faz outra coisa mais do que aproveitar o afloramento dos conteúdos inconscientes transpessoais para resolver dificuldades psicopatológicas que as pessoas apresentam e que tem também um valor comprovativo, em alguns casos, da realidade da reencarnação. As modernas pesquisas realizadas no campo da transcomunicação, tanto mediúnica, aquela que utiliza de uma pessoa física para o processo da comunicação com o mundo espiritual, como também da chamada transcomunicação instrumental, que surgiu pela primeira vez no ano de 1959, na Suécia, por parte de Friedrich Jürgenson, acontecendo uma coisa semelhante do que aconteceu com as irmãs Fox, o que aconteceu com Allan Kardec, porque ele não procurava contatar com nenhum espírito, mas foram os espíritos que aproveitaram as fitas de gravação magnetofônica para lhe deixar mensagens que logo foram acumulados por mais de 7.000 para ser publicados na chamada obra fantástica de Friedrich Jürgenson, Vozes do Universo. E a partir daí, daquela comunicação oferecida pelos espíritos, foram avançando muitas outras comunicações no campo da transcomunicação instrumental, permitindo o fenômeno de voz eletrônica, também o fenômeno de Spiricom, criado pelo engenheiro americano George Meek, o fenômeno das imagens em tela de TV, as comunicações telefônicas, as comunicações hoje por computador. Lá, nesse momento, no Brasil, a mais importante representante da transcomunicação instrumental é a nossa querida Sônia Rinaldi, que é uma pesquisadora muito séria. E para aqueles que acreditam que a Igreja Católica Apostólica Romana está contra esses tipos de fenômenos,
o Papa João Paulo II encarregou a um padre muito culto da Igreja Francesa Católica Apostólica Romana, o padre François Brun, que ele verificasse se era realidade os fenômenos da transcomunicação instrumental. Ele fez, e não apenas verificou a realidade, mas que mudou para transformar-se num dos principais pesquisadores da transcomunicação instrumental do mundo. O pai François Brun publicou um livro que existe em português, que existe em espanhol, que está em francês, e chama-se Os Mortos Nos Falam. E nesse livro ele disse que se nós aproveitássemos, um padre católico, apostólico romano, se nós aproveitássemos os conselhos que tem para nos dar aqueles que nos precederam no retorno ao mundo espiritual, teríamos a possibilidade de liberar-nos de muitos dos sofrimentos que caracterizam a nossa existência corporal. Gente, ouça nisso. O Papa Paulo VI condecorou a Friedrich Jürgenson, que não era católico, ele era protestante. Ele condecorou o Papa Católico Apostólico Romano com a Ordem de Santo Gregório Magno, pela contribuição que ele fez com as suas publicações no campo da transcomunicação instrumental para comprovar a realidade da vida espiritual do homem, da alma humana. Porque é um princípio também apresentado pela Igreja, aunque nunca ela conseguiu demonstrar positivamente desde o ponto de vista científico, como faz o Espiritismo. Os fenômenos também desenvolvidos no campo da chamada experiência de quase morte, Near Death Experience, ou experiências de morte clínica, em espanhol, que já configura miles de casos que representam a verificação científica e objetiva da realidade da alma, além da vida corporal. E, por último, todas as pesquisas desenvolvidas no campo das Out of the Body Experience, experiências fora do corpo, que já temos tido muitas experiências com nossos pacientes, principalmente adolescentes, que têm essas possibilidades de desprender do corpo físico para ter percepção espiritual, além da presença do corpo físico, e muitas vezes com fenômenos do que seria uma espécie de bicorporeidade. Por um lado, o corpo físico, por outro lado, o perispírito. Sem nenhuma dúvida, o principal pesquisador que contribuiu à verificação desses fenômenos é um engenheiro dos Estados Unidos, especializado em som, que é o engenheiro Robert A. Monroe, autor de um livro fantástico que chama-se de Viagens Fora do Corpo. E ele criou um método experimental no qual a pessoa pode, variando a frequência de Hertz no ouvido direito respeito do ouvido esquerdo, por mais de 6 Hertz, uma sondas que permite o desenvolvimento e o desplegue do espírito por fora do corpo físico, fazendo literalmente viagens fora do corpo. E todas essas pesquisas demonstrando que estamos falando de que a vida ela é muito mais ampla que a existência. A existência física é apenas uma experiência que transita como parte do processo evolutivo do homem. Mas se nós somos o fruto de uma evolução milenária que já passou pela realidade mineral, dormindo para sonhar com a realidade vegetal, agitando-se no nível animal, estamos agora aqui curtindo uma grande conquista, que é a conquista do pensamento contínuo, a conquista da dimensão ética, que nos permite diferenciar aquilo que é bom de aquilo que é mal, e que nos permite também ter a consciência da nossa realidade pessoal em procura da plenitude. O destino para todos nós reservados, desde o princípio dos tempos, é o destino de luz, é o destino de amor, é o destino de plenitude, é o destino de felicidade. Lembremos que o próprio Jesus, nos evangelhos, fala para seus discípulos, fala para todos nós, nos dizendo: nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá.
E é uma mensagem absolutamente esperançadora. Porque, gente, façamos o que nós façamos no exercício do nosso livre-arbítrio, mesmo que façamos o pior que esteja a nosso alcance, o destino de todos nós, de cada um de nós, está finalmente predeterminado. Todos nós, na condição de herdeiros do nosso Pai, somos filhos de Deus. E pessoal querido, como filhos de Deus, imaginemos, pensemos, peguemos consciência do que isso significa. Você, cada um de você, eu, somos filhos de Deus. Então, há alguma coisa, eu pergunto para vocês, pensem, há alguma coisa de boa, de feliz, de esplêndida, que o Filho de Deus não mereça? Todos nós merecemos, mas temos no exercício do nosso livre-arbítrio a possibilidade de conquistar esse merecimento. Mas ninguém ficará abandonado, ninguém ficará librado à sua sorte, porque a providência divina abrange todo o que existe, porque é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e ela está nos abraçando continuamente, mesmo que nós façamos o pior que seria possível de fazer. Quer dizer, o Espiritismo dá uma mensagem fantástica, totalmente revolucionária. É a mais otimista das doutrinas que a humanidade teve a oportunidade de conhecer. Porque, gente, o Espiritismo, com as suas provas positivas, demonstrou que a morte não existe. O Espiritismo matou a morte. O Espiritismo nos fala dizendo que somos imortais. Ninguém morre, apenas morre o corpo físico. Mas como o corpo físico cumpre uma função tão importante nesse processo de desenvolvimento evolutivo, cabe-nos a todos cuidar dele, porque ele é um instrumento maravilhoso que foi oferecido pela providência para que nós possamos ascender degrau a degrau nesse processo da escala evolutiva que nos levará à conquista da nossa plenitude. A doutrina espírita, então, dá essa mensagem maravilhosa de que a morte não existe. Tudo o que existe é vida, e é vida em abundância. A vida que foi apresentada por Jesus, quando ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa doutrina tão otimista dá-nos a possibilidade de valorizar a nossa própria vida e a nossa existência, que faz parte do processo de desenvolvimento da vida. Porque nenhum vai ser perdido. Todas as ovelhas ouvirão uma voz que será a voz de um único pastor, e ele reconhecerá, e ele nos terá a todos com a possibilidade de nos libertar dos nossos próprios erros nas conquistas da nossa realidade. Eu sempre falo que o suicídio é uma das patologias mais fáceis de prevenir. Por quê? Porque, gente, quase ninguém consegue se suicidar estando na companhia de alguém. Então, quando alguém tem ideação suicida, eu, como profissional, sempre digo, não deixe sozinha essa pessoa. Apenas com não deixar sozinha, ela não vai se suicidar. Porque o cuidado da permanência, da companhia de alguém que ame essa pessoa, quase sempre é condição suficiente para evitar a execução de semelhante agravio para a própria consciência e para a lei evolutiva da vida. Então, o Espiritismo, com a verdade que ele mostra, nos permite o maior e mais potente argumento em contra do suicídio. Por quê? Porque toda pessoa que suicida-se, ela acredita que com o suicídio ela vai se libertar do sofrimento. Ela acha que o seu sofrimento é demais. Ela não aguenta mais. Ela não pode com aquilo que está vivendo. E quando você demonstra para ela que não vai cessar o seu sofrimento se ela comete o suicídio, porém, vai se incrementar consideravelmente, eu falo direto com os pacientes.
pessoal, eu falo assim, querido, querida, se você acha que a morte pelo suicídio vai lhe liberar do sofrimento, está muito equivocada. A experiência de aqueles que cometeram o suicídio é terrivelmente dolorosa. Imagine esse dolor, essa dor que você acredita que não pode aguentar. Multiplique por 100 ou por 1000 e você terá alguma ideia do que será a experiência que você vai sentir quando não tenha mais o corpo físico. Porque as pessoas estão tão identificadas com o corpo físico que acham que sem corpo físico elas deixam de ser. E eu demonstro com a doutrina espírita que a vida continua, que ele vai continuar pensando, sentindo, tendo vontade, tendo afetividade e, pelo tanto, sofrendo. E as consequências desse sofrimento são terríveis, porque temos já conhecido muitos casos de pessoas que cometeram suicídio, por exemplo, uma moça jovem de 35 anos, em Salvador, Bahia, que, pensando que ela não conseguia dar conta da situação que atravessava, decidiu tirar debaixo de um trem. E o trem destroçou-a, infelizmente, destroçou o seu corpo físico, mas não acabou com o seu sofrimento, porque a programação da encarnação dessa moça era de aproximadamente 70 anos. E, gente, por 35 anos a mais, ela continuamente, no mundo espiritual, revivia um momento em que o trem atravessava o corpo físico e quebrava os ossos e o cheiro da sangue, sentindo permanentemente esse processo devastador, um verdadeiro sofrimento insuportável, que apenas era, vamos dizer assim, amenizado quando a sua mãe orava por ela e quando Divaldo, induzido por Joana de Ângeles, também fazia o mesmo. Mas é uma coisa espantosa, espantosamente dolorosa, e sabemos no livro que desprende-se do livro 4, Esperanças e Consolos, do livro dos Espíritos, que foi a origem do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, comunicações de espíritos suicidas, que muitos deles cheiram o processo de descomposição do corpo físico pela imentação que ainda continuam tendo por causa da morte autoinfligida do corpo físico, demandando um sofrimento terrível para o espírito desencarnado por essa causa. Então, gente, temos os melhores argumentos para dar conta de que vale a pena viver. Lembro de um caso bem difícil que foi contado por amigos nossos, que aconteceu nas Casas André Luiz. Vocês conhecem as Casas André Luiz, que fica em Guarulhos, aí perto da cidade de São Paulo? É uma casa maravilhosa, onde tem aproximadamente 800 internos que são atendidos com o maior amor por parte da doutrina espírita, que é o segundo consolador, o consolador que o Cristo prometeu, e aproximadamente 700 pacientes ambulatórios, portadores das mais diversas e terríveis malformações que possam imaginar. Houve um caso muito interessante que foi naturalmente permitido pelo mundo espiritual como uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Numa oportunidade, um espírito portador de terríveis deformações que encontrava-se interno nas Casas André Luiz, no momento em que ele dormia fisicamente, seu espírito, com a ajuda da diretoria espiritual, foi desprendido do corpo físico e foi levado para a reunião mediúnica da equipe das Casas André Luiz. E ele apresentou-se com a ajuda dos mentores, dizendo que ele teria representado na sua última encarnação a presença de um médico muito famoso no mundo, hoje ainda estudado nos congressos mundiais de medicina, mas que por pudor ele preferia não dar o nome. E que, como ele tinha, naquela encarnação, feito coisas terríveis desse ponto de vista ético, na experimentação com seres humanos,
fazendo provas de muito sofrimento para os espíritos reencarnados, ele, quando desencarnou, soube que era necessário que continuar, que voltasse para a experiência da carne, mas sabia, por causa dos seus crimes horrendos, que viria numa condição terrivelmente limitada. E ele pensava, e ele dizia, como vou encarnar nessas condições? Ninguém vai me querer, ninguém vai me cuidar, ninguém vai dar conta de mim, eu não quero reencarnar. E os mentores tentaram de todas as maneiras convidá-lo para fazer esse processo, que seria parte da sua reabilitação. E ele nunca aceitou, até que seu guia espiritual, com muito amor e compaixão, teve a ideia de levá-lo espiritualmente para conhecer as atividades que realiza-se nas casas André Luiz. E ele viu pessoas altamente comprometidas, surdas, cegas, mudas, portadoras de deficiências terríveis, com microcefalia, macrocefalia, falta de membros, alguns que nem pareciam humanos pelas condições, tratados com o amor que só o Consolador pode apresentar como proposta na ciência comprobatória de que a vida do espírito nessa condição é apenas transitória e que mora nesse corpo deforme um espírito destinado a amar, destinado à plenitude, destinado à transcendência. E quando o espírito viu a realidade desse amor posto em ação nas casas de André Luiz, então ele aceitou o convite e reencarnou em condições terríveis e está aí reencarnado, atravessando a possibilidade de resgate dos seus crimes pela vontade de Deus e pelo amor da nossa providência divina. E um caso também muito educativo é aquele que contam que aconteceu com uma mulher que teve uma criança que de nascimento era surda, cega, muda e sem braços. E ela atendeu, acolheu com todo o amor de mãe e foi criando com todo o seu amor, acolhendo essa criança, até que por perto dos 12 anos de idade, a mãe e a criança moravam num condomínio, no prédio, no 7º piso, no 7º andar, no 7º andar. E na puberdade, a criança que já era muito limitada, cega, sorda, muda, sem braços, começou a sofrer de uma infecção na sua perna. E ela, a mãe, muito dedicada, levou aos melhores médicos para que fosse tratado. Mas a criança continuava cada vez pior na perna, e não só isso, a infecção da sua perna passou para a outra perna, todos os tratamentos fracassaram, até que a última eminência consultada disse que seria preciso, se queriam conservar a vida, amputar as 2 pernas. E a mãe, desconsolada, tentou procurar resposta e foi a visitar o nosso querido Chico Xavier. E perguntou, Chico, como é possível? Qual é esse Deus que permite que meu filho, que nasceu cego, sordo, mudo, sem braços, agora tenha que passar, aliás, pela experiência de perder as suas pernas, não conseguindo fazer o único que ele fazia, que era caminhar. Chico, naturalmente, acolheu-a com muito carinho, com muito amor, consolou essa mãe sofrente. É inspirado por Emmanuel, que mostrava o passado do espírito do seu filho, disse: mãezinha, é mesmo assim. É preciso que seu filhinho perda
perca as duas pernas. Porque o espírito que hoje é o seu filho, ele já cometeu 10 suicídios sucessivos nas últimas 10 reencarnações. E o objetivo fundamental para essa reencarnação é apenas ele morrer naturalmente. Morrer de uma causa que não seja por suicídio. E há várias semanas ele vem pensando na possibilidade de se jogar do 7º andar pelo balcão para acabar com a sua miserável vida. Mas essa miserável vida para ele é a oportunidade de resgatar e de mudar e cumprir pela primeira vez, depois de 10 reencarnações sucessivas, o objetivo de cumprir a sua reencarnação sem se matar, sem se suicidar. Então, pelo amor da providência divina, ele deve ser amputado, para não concretizar esse novo crime contra si mesmo, que seria a causa de sofrimentos muito maiores ainda na sua próxima experiência. Pessoal, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhum sofrimento não tem solução. Tudo tem solução. Nós contamos com a eternidade, com a nossa própria imortalidade para resolver todas as dificuldades que possam nos acontecer pessoalmente, familiarmente, afetivamente. E temos a realidade que nos apresenta a doutrina espírita como grande consolador para combater esse flagelo terrível do sofrimento. E gostaria de encerrar essa apresentação compartilhando com vocês uma experiência grandemente exemplificadora que aconteceu no século XII e que teve como protagonista principal ao nosso querido, amado Francisco de Assis, o Sol de Assis, o cantor dos cantores, aquele que chamou Irmão Sol, Irmã Lua, Irmão Lobo, Irmã Pombinha, porque hermanado com todo mundo, ele compreendia na sua memória extracerebral, na lembrança de aquele João Evangelista, 12 séculos antes, isolado na ilha de Patmos, exiliado, ensinando sempre a majestuosidade do amor. Quando ele atingiu o estado de iluminação na lembrança da sua consciência transpessoal, sentindo o chamado do Cristo, falando-lhe de reconstruir a sua igreja, decidiu marchar para o Vaticano para falar com o Papa. Como ele tinha feito votos de pobreza, sendo filho do homem mais rico de Assis, da família Bernardoni, Giovanni Pietro de Bernardoni, ele ficou com votos de pobreza, de castidade, e quase nu, apenas coberto com uma tela bem rústica, marrom, atada com cordão, foi seguido pelos seus queridos amigos até o Vaticano. Naturalmente, na época, chegou cansado, sujo, fomento. E o assistente do Papa recebeu, foi para falar com Inocêncio III, e Inocêncio III disse: se esses homens que vêm liderados por Francisco de Assis estão brincando com as coisas da nossa mãe igreja, desistirão. E se eles têm alguma coisa boa para nos dizer, insistirão e voltarão. Hoje não vos atenderei. Então o assistente falou para o Francisco, dizendo que não seria atendido, e uma alma tão pura, tão grande, que nos ensina a bênção das dificuldades,
longe de ficar zangado, de ficar com raiva, de ficar triste, de ficar desanimado, começou a dizer aquilo que foi registrado por Frei Leão, que facultava como seu secretário, uma coisa maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês, e que marca a posição que nós espíritas temos que adotar frente às dificuldades, dando exemplo de cristãos verdadeiros e de verdadeiros espíritas. Porque então, Francisco disse, benditas sejam as dificuldades que nos agredem e fazem pensar. Benditas sejam as horas que gastamos em função do bem eterno. Bendito seja quem nos maltrata à primeira vista e nos ajuda a melhorar. Bendito seja quem não acredita em nós e não nos conhece. Bendito seja quem nos confunde com vagabundos e indolentes. Bendito seja quem nos expulsa como párias ou fanáticos. Bendita seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem quer esquecer-nos rapidamente. Bendita seja quem nos nega o pão de cada dia. Bendito seja quem nos ataca por ignorância ou cobardia. Bendito seja quem nos experimenta no decorrer do tempo. Bendito seja quem nos faz chorar nos caminhos. Bendito seja quem não nos agrada no momento. Bendito seja quem exige de nós outros a perfeição. Benditos sejam os que nos maltratam no coração, porque são eles, os nossos filhos, os nossos vigilantes, os que nos ajudam a seguir o Cristo com maior segurança. Porque Deus, através deles, nos guia no caminho da autoeducação, de maneira que fiquem abertas todas as portas para o amor universal. Pela sua atenção, muito obrigado, queridos irmãos. Fabinho, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, agradecer pelas palavras e dizer que realmente a tecnologia ela nos oferece inúmeros desafios, mas ela nos permite estarmos juntos para falarmos acerca do Evangelho de Jesus. Se não fosse a tecnologia, não ia dar certo. Você aí da Argentina, nós todos aqui no Brasil, estarmos juntos aqui virtualmente. Então, e se não fosse por você, porque eu sou zero esquerda. Pois eu sou suspeito para falar, eu trabalho com isso, mas até eu a tecnologia desafia todos os dias. Pode ficar tranquilo, eu sou constantemente desafiado. Mas eu agradecer pela disponibilidade, pelo tempo. Nós somos aqui cerca de 60 pessoas assistindo, né, da Escola de Estudos Espíritas, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E eu tenho certeza que todos estão muito felizes com a reflexão que você trouxe para nós hoje. E como a gente tinha conversado, eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou ler para você e para que a gente possa responder as pessoas que estão participando, que fizeram essas perguntas, né? Os estudantes da nossa casa, os trabalhadores. E algumas perguntas aqui nós selecionamos. Vou ler para você, uma de cada vez, para que você possa responder para nós. A primeira delas é uma pergunta que eu achei ela bem interessante. De certa forma, você respondeu durante a palestra, mas é o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Explique, por favor, como isso funciona na prática. Isso é uma forma muito poética, mas também muito sábia, em que o nosso querido mestre Leon Denis mostra o processo evolutivo do princípio espiritual. Quer dizer, não existe nada na natureza que não tenha o princípio espiritual. Mas esse princípio espiritual, do mesmo jeito que acontece com o princípio material, ele vai evoluindo no processo evolutivo milenar até atingir a condição que nós diríamos assim. O princípio espiritual, quando nós falamos, inclusive se vocês olham nas edições originais
da codificação, vão perceber que, às vezes, o termo espírito está escrito com E minúscula, e outras vezes espírito com E maiúscula. Quando vocês encontram espírito com E minúscula, quer dizer que está se referindo a Allan Kardec e o mundo espiritual ao princípio inteligente da criação. Mas quando vocês vejam espírito com E maiúscula, já não é apenas o princípio inteligente da criação, é o princípio inteligente da criação que já atingiu a possibilidade da autoconsciência que é natural ao ser humano. Quer dizer, espírito com maiúscula é o princípio inteligente que já é espírito humano, porque temos espíritos em condições diferentes da condição humana, tanto na escala inferior quanto na escala superior. Cristo é um exemplo de espírito de primeira ordem, que vocês já sabem, na escala espírita, livro dos espíritos, livro segundo, mundo espírita, ou dos espíritos, onde Kardec, com a anuência do mundo espiritual, explica que temos espíritos de 3 ordens e de 10 classes. Então, quando o espírito atinge a condição de espírito humano, é quando já tem a possibilidade do pensamento contínuo, da consciência de si mesmo e da identificação da dimensão ética. Compreende? Quer dizer, eu não sei, possivelmente precisaria uma ampliação da pergunta, porque eu não sei o que quer dizer na prática. Quando ele disse na prática seria que todas as pedras, todos os minerais têm um princípio espiritual. Todos os vegetais têm um princípio espiritual. Todos os minerais têm um princípio espiritual. E ele vai adquirindo condições mais avançadas e evoluídas até que atinge a condição que é inerente à condição humana. E nesse momento, o espírito com E minúscula muda para espírito com E maiúscula. Eu não sei se estou respondendo. Eu não sei se era isso que perguntava a pessoa que perguntou. Mas está respondido, sim, sabendo. É igual você falou também, é uma forma poética, né, de se referir à evolução. Mas foi muito bem respondido. E aqui nós temos uma outra pergunta, que seria: o tratamento espiritual na casa espírita pode auxiliar pessoas com ideias suicidas? Sem nenhuma dúvida. Mas, gente, eu esqueci, eu tinha pensado falar disso, mas o tempo não deu, e a oportunidade é agora, com essa pergunta. Nós, frente a qualquer pessoa que tenha risco suicida, temos que derivar aos profissionais que trabalham na área, principalmente psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, quer dizer, nós somos espíritas, nós temos a melhor vontade de ajudar, mas temos que ser sérios e devemos, nos casos onde exista risco de suicídio, derivar para o pessoal especializado na atenção, no atendimento das pessoas nessa condição, que na maioria dos casos, como eu já falei, sofrem do campo da depressão. O modelo antropológico do homem com que nós trabalhamos é um modelo biopsico-socio-espiritual, inserido no meio ecológico. Se o homem é biopsico-socio-espiritual, quer dizer que o homem tem uma dimensão biológica, tem o corpo físico, tem uma dimensão psicológica, ele pensa, sente, ama, espera, imagina, fantaseia, lembra. Tem uma dimensão social, principalmente vinculada a seu núcleo familiar primário, a família estendida e as vinculações exogâmicas fora da família. E esse é o modelo tradicional, mas o modelo espírita inclui o modelo espiritual. Então, nós temos que atender as 4 dimensões da realidade humana. Na dimensão física corporal, seguramente será preciso um antidepressivo e um hipnótico para que ele consiga dormir. Por exemplo, na dimensão psicológica, a aplicação da psicoterapia, com técnicas específicas que o profissional estudou para aplicar. Na dimensão social,
com as indicações que permitam a vinculação com as outras pessoas, fazendo aquilo que mais gostava de fazer a pessoa quando estava bem, ou induzindo novas coisas que estimulam o ânimo da pessoa. Mas na dimensão espiritual, agora sim, o espiritismo tem muito para fazer, além do que faz a medicina, a psicologia, a musicoterapia, o tratamento da terapia ocupacional, etc., das condições clássicas. Por quê? Porque nós, espíritas, temos, na compreensão da realidade espiritual, a possibilidade de aplicar os benefícios da prece, os benefícios dos passes magnéticos, da água fluidificada, das vibrações, da desobsessão por corrente magnética, da desobsessão pessoal, por adotrinamento, temos um monte de recursos que devemos aplicar. E agora, gente, se alguém disse, não, isso é para crentes, para ignorantes, eu quero compartilhar com vocês que hoje temos provas científicas que involucram os melhores centros acadêmicos do mundo, Harvard, Stanford, Johns Hopkins Hospital, Universidade de Duke, de Pensilvânia, de Colômbia, Clínica Mayo, Clínica Manager, todas elas demonstrando o valor experimental com duplo cego da prece na recuperação dos pacientes. Quer dizer, hoje a prece, eu prescrevo no meu consultório como se fosse o antidepressivo, porque tenho certeza, eu não tenho crença, eu tenho certeza do efeito beneficioso que vai ter no processo de recuperação da pessoa. Então, no centro espírita, nós temos que aplicar todos os recursos que a doutrina, na condição de consolador, nos proporciona para fazer o bem. Atendimento fraterno, preces, passes magnéticos, água fluidificada, vibrações, visualizações, trabalho de desobsessão pessoalizado com adotrinamento, trabalho de desobsessão por corrente magnética, tudo isso muito bom. Mas não esqueça, tem que derivar também para o médico, tem que derivar também para o psicólogo, tem que derivar para aqueles que estudaram muitos anos para aplicar as técnicas mais adequadas para mudar o jeito em que a pessoa está fisicamente, psicologicamente e socialmente. Muito bom. Acredito que nós temos mais duas perguntas, mas de certa forma você já respondeu, né, que é a importância do trabalho assistencial, o trabalho da caridade, como remédio de prevenção ao suicídio e à depressão, e de certa forma essa última resposta fala disso também. Sim, eu poderia... Desculpa, Ricardo, eu poderia acrescentar uma coisa. Toda pessoa, ou quase toda pessoa, que suicida-se ou que pensa no suicídio, o faz porque ela está sofrendo. Então, se nós somos trabalhadores da última hora, se nós nos identificamos com a doutrina espírita, e a doutrina espírita foi apresentada por Jesus como o outro consolador, que permanecerá conosco até o fim dos tempos, nós temos o dever moral de assistir a pessoa para aliviar a sua dor. Se nós conseguimos aliviar a dor da pessoa que está sofrendo, nenhuma pessoa que alivie a sua dor vai se querer suicidar. Quer dizer, no campo que seja, se ela tem uma dificuldade econômica, poderia ser econômica. Se ela tem uma dificuldade afetiva, deverá ser no campo dos afetos. Se ela tem uma dificuldade porque está isolada, no campo da socialização. Se ela tem uma dificuldade porque ninguém ouve, nós temos para ouvi-la. Quer dizer, nós, na condição de adeptos ao Espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, temos as melhores condições para auxiliar uma pessoa para que ela deixe de pensar nessa possibilidade que vai lhe acrescentar ainda mais o sofrimento. Porque ninguém que para de sofrer vai continuar pensando no suicídio. O suicídio, infelizmente, é muitas vezes pensado erroneamente como uma saída para o sofrimento. Mas, como costumo falar o suicídio, infelizmente, é o passaporte ao sofrimento mais terrível e aborrecível que você possa imaginar.
certeza. E a última pergunta, que pergunta de que modo um familiar pode auxiliar um paciente que não está aderindo ao tratamento psiquiátrico, psicológico e espiritual. Eu lembro de você citar, mostrar para a pessoa que ela não está sozinha. Seria uma boa forma de auxiliar a pessoa com esse tipo de problema, né? Isso, sobretudo, no caso agudo, no caso imediato. Por quê? Porque se ela não fica sozinha, ela não vai se suicidar. Então, por enquanto, sejam tomadas as providências mais adequadas, o mais importante será sempre não deixar sozinha a pessoa. Se o caso exigisse, será, às vezes, necessária uma internação. Porque quando a pessoa não cede na ideia de se autoeliminar, porque está totalmente alienada e procurando esse processo que vai aliená-la mais ainda, algumas vezes, infelizmente, ou graças a Deus, depende de como seja visto, é necessária a internação. E então são aplicados recursos psicofarmacológicos que anulam a consciência do sujeito para que ele possa sair desse estado que é um estado praticamente de monoideísmo suicida, que se não sai daí, muito provavelmente ela vai conseguir concretizar o suicídio. Muito esclarecedor, Sabino. Mais uma vez te agradeço. Chegamos ao final. E nós vamos agora passar para a Carla, a Bruna e a Carol, que elas vão cantar uma música em sua homenagem, com Cafras Te Invita. Espero que você aproveite esse momento, você goste dessa música, e após a música nós vamos encerrar, né? O nosso horário ele já deu, mas fica o convite para você falar aos nossos corações mais vezes, para você vir até a nossa cidade, quando tudo isso passar. Será um prazer tê-lo aqui. E, em nome do Centro Espírita Euridice Barçanufo, eu te agradeço mais uma vez. Acredito que estejam todos muito felizes com a sua participação, com esse tema especial, que encerra um ciclo de campanha. Viver vale a pena, suicídio nunca. Acho que nós fechamos com chave de ouro com a sua participação aqui. Muito obrigado, Sabino. Obrigado.